E aí, tudo bem? Cara, seguinte, presta muita atenção. O assunto dessa aula aqui, ele é um assunto, como eu posso dizer, complicado, complexo. Basicamente, esse assunto, ele é um assunto que ele deveria ser dedicado a gestores de tráfego mais experientes. Por quê? Porque se você, por exemplo, não fizer muitos anúncios de conversão, se você não faz lançamento, não está fazendo sempre captação de lead, se você ainda não usa site, se você se restringe a fazer anúncios de mensagem, de envolvimento, de engajamento, de geração de cadastro, isso não impacta a sua vida. Agora, se você usa conversão, pixel, site, rastreamento, conversão personalizada, evento personalizado, traqueamento de informações, isso afeta a sua vida. Então, eu vou tentar traduzir essas próximas aulas sobre esse assunto para uma linguagem mais simples que eu consiga. Tá? Eu mesmo, que sou gestor de tráfego há quase 6 anos, demorei pra cacete para conseguir entender o que estava acontecendo e como resolver os problemas que foram gerados por causa disso. Eu estou falando aqui dos impactos das alterações do iOS 14. Para você entender, deixa eu compartilhar o bloco de notas que eu vou escrever bastante durante essa aula, tá? Se for necessário para ti, se for necessário para você, volte a essa aula e assista essa aula várias vezes, tá? Se for necessário para você, vou repetir. Volte a essa aula e assista essa aula mais de uma vez, para fixar na sua cabeça o que eu vou falar aqui. Então, aqui eu estou falando dos impactos das alterações, do iOS 14. Então, antes de eu te falar dos impactos, eu te falar como que a coisa funcionava antes. Para quem não sabe, o iOS 14 ele é o sistema de operação dos dispositivos Apple. Então, se você tem um iPhone, se você tem um MacBook, se você tem um iPad, um iPod, você usa o iOS. E o iOS 14, ele foi a atualização mais recente. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas nós estamos falando aqui do mês de maio de 2021, e essas alterações começaram a rodar. Isso começou a assustar a gente mais ou menos em janeiro de 2021, e agora, no final do mês de março, realmente entrou em vigência e isso impactou negativamente muitas contas de anúncio. Eu mesmo tive que cancelar alguns lançamentos por não estar entendendo o que estava acontecendo, não saber corrigir os problemas que ocorreram, e preço de lead disparando, conversão que não era contabilizada. Resumindo, a Apple anunciou que a partir do iOS 14, então até o iOS 13 nada muda. Tudo era como estava antes. Mas a partir do iOS 14, a Apple ia solicitar permissão para os usuários para rastrear os dados de navegação em aplicativos. O que isso quer dizer, Denderson? Pelo amor de Deus, me explica, tá? Não tô entendendo ainda, não está claro para mim. Basicamente, tudo que você faz na internet é rastreável. Tudo que você faz nos aplicativos que você baixa, tudo que você faz no navegador, tudo que você faz na internet, de uma maneira geral, é rastreável. Deixa eu puxar para cá, porque a janelinha está na segunda janela. Então, basicamente, tudo que você faz na internet é rastreável. E como que isso é rastreável? Vamos lá que eu vou tentar partir do princípio. Pelos cookies. Cookies são pequenos arquivos de texto que são deixados no seu servidor a cada página que você visita, a cada utilização de um aplicativo. Então, vamos supor, cada vez que você, por exemplo, abre o teu aplicativo do Facebook, cada vez que você abre lá o teu aplicativo do Facebook, o Facebook ele deixa pequenos arquivos de texto que são rastreáveis no seu servidor, no servidor do seu celular, no servidor do seu computador, basicamente no servidor com o qual você está utilizando a internet. O Google Chrome, por exemplo, tudo que você faz no Google Chrome é rastreável. Por isso que a polícia, por exemplo,
Quando acontece um crime, a primeira coisa que a polícia faz quando chega na casa do cara que cometeu o crime é pegar o computador do cara. Porque tudo que você faz na internet é rastreável. Mesmo os caras que são muito fodas, muito ninja, né, nesse assunto e fazem de tudo para encobrir os rastros, você sempre deixa rastros. Tudo que você faz nos seus aplicativos, no seu smartphone, tudo é rastreável. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou aqui na minha frente com 2 computadores, mais um dispositivo da Amazon, que é a Alexa. Eu tenho 2 aparelhos celulares. Então, assim, ó, tudo que eu faço aqui é rastreado. Cada site que eu entro é rastreado. Cada vez que eu abro o meu Instagram, o meu Facebook, uma curtida que eu dou numa foto, um comentário que eu faço numa foto, isso tudo é rastreável. Porque cada ação que eu executo deixa pequenos arquivos de texto no meu servidor. E as empresas como o Facebook, elas ganham dinheiro através de rastreamento dessas informações. Lembra lá na aula de algoritmo que eu te falei que tudo que você faz o Facebook sabe, inclusive o que você fala, o Facebook está te ouvindo? Eu estou nesse exato momento com 2 dispositivos na minha frente, aos quais eu dei permissão para o Facebook. Nesses 2 celulares eu tenho aplicativo do Facebook instalado. Para esses 2 celulares, quando eu baixei o aplicativo do Facebook e do Instagram, eu permiti para o Facebook usar o meu microfone. Então, nesse exato momento, o Facebook sabe o que eu estou falando. Se eu falar aqui agora, Facebook, eu quero comprar um microfone novo, e eu de fato quero. Esse microfone é um Lexen 520, eu estou ensaiando para comprar um novo que eu estou pesquisando aqui. Cara, é muito provável que eu abra o Instagram nas próximas horas e veja um anúncio no microfone. Sacou? Olha isso que eu vou te falar agora. Alexa, conta uma piada. Qual eletrodoméstico tem menos vontade própria? O ar-condicionado. Você entendeu? Então, assim, ó, eu tô com um dispositivo na minha frente que conversa comigo. Sacou? Conversa comigo. A Alexa conversa comigo. Então, ela tá o tempo todo escutando o que eu falo. A Amazon está registrando tudo isso. Então, cada ação que eu executo na internet ela é rastreável de alguma maneira. Só que aí a Apple anunciou que a partir do iOS 14, ela ia fazer algumas alterações nesse jogo, nessa parada. O que, que ela anunciou? Ela falou assim para o mundo: gente, a partir de março de 2021, a partir de março de 2021, eu vou pedir permissão para os usuários do iOS 14, para os caras permitirem se eles querem ou não ser rastreados. Basicamente foi isso que a Apple falou. E isso causou um alvoroço muito grande, porque imagina uma empresa como o Facebook. O Facebook vive desse rastreamento. O Facebook vive de mapear pessoas, identificar perfis de pessoas, identificar interesses, comportamentos, vontade de comprar produtos para vender isso para anunciantes. Se os usuários da Apple falarem para o Facebook assim, você não vai mais me rastrear, o Facebook está perdendo muito dinheiro. O Facebook, inclusive, moveu algumas ações legais aí na justiça para tentar impedir a Apple de fazer isso. E não conseguiu. Porque a Apple é dona e soberana do dispositivo dela, que ela criou, do sistema de navegação que ela criou, que é o iOS 14. Então, a Apple simplesmente solicitou. Baseado nisso, baseado nessa alteração, a Apple anunciou, a partir de março, eu vou perguntar para todo mundo que usa o iOS 14 se eles querem ou não ter os seus dados rastreados. Se eles não tiverem os seus dados rastreados, o Facebook, o Google, ninguém mais vai ter acesso a nenhuma informação desses caras. Então, por exemplo, eu uso iOS 14, eu tenho um iPhone 11 e aqui está o iOS 14. Quando o Facebook me perguntou, eu permiti. Quando atualizou que ele me perguntou, eu fui lá e cliquei em sim, eu permito que rastreie os meus dados. Até hoje, se eu baixar um aplicativo, o iOS 14 é assim, se eu baixar agora um aplicativo, antes de começar a usar o aplicativo, a Apple vai me perguntar se eu permito que aquele aplicativo rastreie os meus dados. Eu sempre clico em sim, porque, cara, eu vivo disso, e para mim isso não impacta negativamente a minha vida, então eu permito. E é isso, inclusive, que está acontecendo com a maioria dos usuários. 55% dos usuários até agora, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas até agora, 55% dos usuários de iOS 14 estão permitindo o rastreio dos seus dados. Então, quando eles anunciaram isso, o Facebook fez o quê? O Facebook correu para se antecipar. O Facebook teve que tomar algumas medidas. Antigamente, rolava uma parada que era mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Eu anunciava
e com o objetivo de conversão, que é aquele objetivo onde eu mando o cara para o meu site, coloco um pixel na minha página e lá dentro eu falo para o cara fazer um cadastro, ou comprar de mim, ou adicionar um produto no carrinho, enfim. Objetivo de conversão, que é para o cara ir para o meu site e converter. Antigamente eu anunciava com objetivo de conversão e eu não tinha limite de eventos de conversão. Então, vamos lá. A experiência do meu cliente no meu site, do dia que ele viu meu anúncio a primeira vez até o dia que ele comprou de mim, eu podia fazer ele transitar por 30 conversões, se eu achasse necessário. Então, eu podia criar uma conversão personalizada da página 1, eu podia criar uma conversão no evento da página 2, no botão da página 2, eu podia criar uma conversão na página de obrigado após o cadastro, que seria a terceira conversão, aí eu podia criar o evento de iniciar a finalização de compra quando ele chegasse no meu checkout, depois o evento de compra quando ele comprasse o meu primeiro produto, o evento de compra quando ele comprasse o terceiro produto, enfim, eu podia criar 30 conversões personalizadas e usar essas conversões personalizadas de maneira tranquila dentro do meu perfil, dentro do meu domínio. O que é o meu domínio? É o propulsordevendas.com.br, é o domínio onde está instalado o meu site, é o endereço do meu site. Então, eu podia simplesmente criar quantas conversões eu quisesse. Já existia dentro da sua BM, da sua Business Manager, já existia a opção de você verificar o seu domínio. O que é verificar o seu domínio? É você instalar uma extensão do Facebook lá na DNS do seu domínio para o Facebook poder entender que aquele domínio pertence a você, que aquele domínio é seu e que você anuncia para aquele site. Só que ninguém dava muita atenção para isso. Eu, por exemplo, já gerenciei mais de 40 contas de anúncio simultaneamente e eu nunca tinha verificado um domínio, nem o meu mesmo era verificado. Já existia essa opção, mas ninguém dava atenção para ela. A partir do momento que a Apple anunciou isso aqui, ó, que ela ia perguntar para os usuários do iOS se eles querem ou não ser rastreados, o Facebook foi lá e mudou algumas coisas, implantou algumas regras. Então, vamos lá. Quais foram essas regras? O que eu tenho que fazer para eu poder voltar a ter a minha vida tranquila anunciando? Regra número 1, eu preciso verificar os meus domínios. Então, qualquer domínio para o qual eu for veicular um anúncio, qualquer endereço fora do Facebook e do Instagram, para onde eu deseje mandar uma pessoa após ela clicar no meu anúncio dentro do Facebook e do Instagram, esse domínio precisa estar verificado na minha BM. Ou seja, não dá mais para eu anunciar para um domínio que não seja meu. Eu não consigo mais pegar o domínio do meu vizinho e fazer um anúncio e mandar a pessoa clicar no anúncio e ir para lá. Antigamente eu conseguia, bastava eu instalar um pixel lá no site do meu vizinho, eu só falar para o meu vizinho assim, cara, instala meu pixel aí na sua página. O cara instalava o pixel na página dele e eu conseguia veicular anúncio e mandar as pessoas para lá, criar as conversões personalizadas, vender no site dele e fazer o que eu quisesse. Agora eu não consigo mais. Eu preciso provar para o Facebook que esse domínio é meu. Então, por exemplo, isso afeta muito o mercado de afiliados. Eu tenho um módulo de afiliados que eu tenho que regravar ele inteiro, porque todas as aulas que tinham lá eu perdi. Porque tudo que eu ensinava sobre o mercado de afiliados não vale mais. Agora, o cara, para ele ser afiliado, fazer o trabalho direito, ele precisa, obviamente, ter o domínio dele. E aí ele precisa pegar as páginas dos produtores e copiar dentro do domínio dele. Não dá mais para você abrir a Hotmart, escolher um produto, se afiliar e simplesmente anunciar para aquele produto. Até dá, se você simplesmente verificar o domínio dentro do produto na Hotmart. Você pega o seu domínio, um domínio seu, verificado, instala o pixel nele, verifica esse domínio na sua BM, vai lá e verifica o domínio no produto. Eu vou te mostrar isso aqui, como que faz. Verifica o domínio no produto lá da Hotmart que você é afiliado. Porém, entretanto, todavia, se você anunciar para a página do produtor, o cara clicou no anúncio, foi para a página do produtor, você não vai conseguir rastrear as visualizações de página. Você só vai conseguir rastrear os caras que chegarem no checkout. Sacou? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, regra número 1, verificar os domínios. Regra número 2, aqui são as regras. Deixa eu marcar aqui, ó, regras. Regras a partir do
do iOS 14. Regra número 1, verificar o seu domínio. Regra número 2, fazer as conexões necessárias após verificar seu domínio, que é conectar sua página no seu domínio, conectar a conversão personalizada que você vai usar naquele domínio na sua conta de anúncio, conectar o seu pixel na conta de anúncio que você vai utilizar. Então, tem que fazer algumas regras que eu vou te ensinar passo a passo. Regra número 3. Regra número 3. Ordenar seus eventos numa lista de prioridade, com até 8 eventos. Agora você precisa ter uma lista de prioridades. Então você tem que falar assim, Facebook, nesse domínio aqui, que é o propulsordevendas.com.br, eu vou usar esses 8 eventos aqui. E esse aqui é o meu principal evento, esse aqui é o segundo principal, esse aqui é o terceiro principal. Você vai ordenar os seus eventos numa lista de prioridade de 1 a 8. E você só pode usar 8. Agora, vamos lá, só para você entender. Não é que você só pode usar 8, você pode continuar usando os 30 que você usava, não tem problema. 8 é para você otimizar a tua campanha. Lembra o que significa otimizar? Eu expliquei isso na aula de algoritmo. 8 é para você otimizar a sua campanha. O Facebook, ele aprende com o desempenho da sua campanha, ele aprende com o seu cliente, ele identifica quem que é o seu cliente e ele otimiza a sua campanha, ele melhora a sua campanha buscando pessoas que têm perfil parecido com quem está comprando de você, com quem está se cadastrando no seu lançamento. Então, eu abro uma campanha de cadastro para o meu lançamento, o Facebook identifica quem são as pessoas que estão se cadastrando e ele melhora a minha campanha buscando mais pessoas com perfil parecido daquelas. Estou sendo claro? Maravilha, fechado. Então, para otimização da minha campanha, eu preciso indicar quais são os 8 eventos. Agora, para metrificar a minha campanha, eu posso continuar tendo 30 conversões se eu quiser. Por exemplo, se eu estou captando leads e eu estou testando 3 páginas diferentes para fazer essa captação. Então, eu criei 3 páginas diferentes, com promessas diferentes, com vídeos de vendas diferentes, com chamadas para ações diferentes. Eu quero saber qual dessas 3 páginas é a melhor. Eu vou otimizar a minha campanha das 3 páginas para cadastro. Eu vou otimizar para cadastro. Então, eu vou ter um número total de cadastros das 3 páginas unificadas lá no meu gerenciador de anúncios. Vou conseguir ver cada campanha, quanto tem de cadastro. Mas eu posso criar uma conversão personalizada para cada uma dessas páginas, colocar um evento personalizado em cada um dos botões dessas páginas, e usar isso só para metrificar. Aí eu consigo ver depois no final que eu tive 1000 cadastros, mas que dentro desses 1000 cadastros teve 400 pessoas que visualizaram a página A, 200 que visualizaram a página B, 800 que visualizaram a página C, eu consigo metrificar. Então, para metrificar, só para analisar dados, eu consigo criar ainda 300 conversões personalizadas se eu quiser. Mas para otimização, são 8 eventos. Eu preciso me restringir a 8 eventos por domínio que eu for anunciar. Então, basicamente, sobre o iOS é isso. Feito tudo isso, fica 100%, Denderson, minha conta de anúncio? E a resposta é não. Não fica 100%. Nós, como anunciantes do Facebook, pelo que eu entendi, posso estar errado? Posso. Não vou falar para você nessa aula aqui que o que eu estou te explicando é uma verdade absoluta. O que eu estou te explicando nessa aula é o que eu aprendi com essa mudança toda e o que está funcionando para mim. Que isso fique claro. Tem trocentos professores de Facebook Ads no mercado e eu sei que tem pessoas que podem ter aprendido coisas diferentes de mim com essa alteração. Porque eu aprendi por onde? Eu aprendi pela central de ajuda, aprendi vendo players que eu acompanho, falando sobre o assunto e, principalmente, aprendi me fudendo e testando. Eu tive que cancelar lançamento. Porra, teve uma semana que eu cancelei 3 lançamentos, porque não estava funcionando o iOS 14. Resumindo, fica 100% sua conta? Não. Nós nunca mais vamos conseguir rastrear 100% do que acontece numa campanha de conversão. Nunca mais. E por que nunca mais? Porque lembra que eu falei, acho que eu não anotei aqui, ó. Basicamente, 15% das pessoas
conectadas usam Apple. Então, basicamente, 15% das pessoas conectadas usam algum dispositivo da Apple. Usam o iPhone, o iPod, o iPad ou o MacBook. 15%. Desses 15%, vamos imaginar aqui, então, no Brasil, 160 milhões de pessoas, quanto que dá 15%? Vou calcular para te falar números exatos. Ó. 160 vezes 15%, 24 milhões de pessoas. Então, das 24 milhões, das 160 milhões de brasileiros, 24 milhões usam Apple. Desses 24 milhões que usam Apple, 24 milhões Apple, 55% até o momento estão permitindo o rastreamento. Então, assim que a Apple terminar toda essa modificação, essa atualização, assim que todo mundo que está na Apple estiver no iOS 14, nós vamos ter metade dessas 24 milhões de pessoas aqui que a gente não consegue rastrear o que acontece dentro dos anúncios delas. Ou seja, agora sempre que eu faço um anúncio no Facebook, eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu parar esse compartilhamento. Deixa eu compartilhar uma conta de anúncio. Agora, sempre que eu faço um anúncio no Facebook, no anúncio de conversão, por exemplo, ele me dá o número de cadastros. Ó, essa campanha aqui, por exemplo, eu até deixei separado para mostrar para vocês esse exemplo. Essa campanha, por exemplo, é uma campanha de cadastro para um lançamento. Basicamente, eu mandava as pessoas do anúncio para o meu site. No site, as pessoas clicavam no botão que dava acesso a elas ao grupo VIP do WhatsApp. E esse clique no botão estava rastreado como cadastro. Aí, por exemplo, nessa campanha aqui, ó, eu tive 2.650 pessoas que clicaram no evento de cadastro. Mas se você olhar agora, sempre que você estiver fazendo uma campanha de conversão, ao lado do seu resultado final, vai ter um númerozinho 2 aqui em cima. Ó. E aqui o Facebook explica o que significa esse número 2. Ele está me falando aqui, ó. Esses resultados podem não incluir conversões de pessoas que desativaram o rastreamento no iOS 14. Em alguns casos, a modelagem estatística pode ser usada para contabilizar algumas conversões. Se eu clicar em Saiba Mais aqui, ele me leva, inclusive, para a central de ajuda do Facebook, onde me explica com mais detalhes essa parada aqui. Então, e faça isso na sua conta de anúncios depois, venha para essa página aqui, para você ler e entender melhor ainda sobre essas alterações. Mas, basicamente, agora, o que acontece? Sempre nós vamos ter uma margem de erro. A partir de agora, nós sempre teremos uma pequena margem de erro. Ou seja, se você fez uma campanha de conversão e tua campanha apresenta 100 conversões, se você for olhar na tua ferramenta de e-mail, se você for olhar dentro do teu grupo VIP do WhatsApp, é possível que tenha mais ou menos pessoas lá dentro do que as 100 conversões que aparecem. Essa margem de erro, ela está aqui, ó. Nós somos 160 milhões de brasileiros, tem 12 milhões que não permitem rastreamento dos seus dados. Até agora, pode ser que a situação piore, pode ser que a situação melhore, pode ser que mais pessoas se adequem a isso, pode ser que outros fabricantes de dispositivos, pode ser que a Samsung, pode ser que a Sony, pode ser que outros fabricantes de dispositivos com os quais a gente navega pela internet façam adesão a esse modelo de negócio da Apple e também perguntem se as pessoas querem ser rastreadas ou não. Mas, basicamente, hoje, maio de 2021, hoje é esse nosso cenário. Nós temos 160 milhões de brasileiros e temos uma média de 12 milhões de pessoas que não permitem rastreamento dos seus dados. Então, quer dizer, eu sempre... Quanto que dá 12% de... Quanto que dá 12 de 160 milhões? 12 dividido por 160... Ou seja, dá 7%. 7%. Isso aqui é igual a 7,5% de pessoas do Brasil que não deixam rastrear seus dados. Ou seja, sempre que nós tivermos uma campanha de conversão agora, nós vamos ter uma margem de erro de até 7,5%. Ficou claro? Basicamente, trocando por miúdos, tentando transformar isso numa linguagem o mais clara possível para quem está começando a anunciar, ou mesmo para você que já anuncia, mas não estava antenado nessa parada, é isso.
A partir de agora, nossas campanhas de conversão, elas tendem a ter uma margem de erro de 7,5% para mais ou para menos. Então, se você tiver 100 conversões mostrando na sua campanha de anúncio, pode ser que você tenha tido 107 ou pode ser que você tenha tido 93. Basicamente é isso. Vai ter erro para mais ou para menos, porque tem pessoas dentro das conversões que você está fazendo que não permitiram o rastreamento dos seus dados, tá? Só que aí, por que o Facebook criou essa questão dos 8 eventos aqui? Porque depois que a Apple fez a alteração, o Facebook falou, porra, beleza, se quer alterar, o sistema é seu, foda-se, mas eu preciso rastrear esse cara, de alguma maneira. Então, o que acontece? Hoje, se você tiver, por exemplo, se da primeira vez que o cara viu um anúncio teu, até o dia que o cara comprar de você, ele executou 4 eventos, ele executou page view, ele executou cadastro, ele executou initiate checkout, ele adicionou o produto no carrinho e, por fim, ele comprou. São 5 eventos. Nesses 5 eventos, você vai conseguir rastrear somente um. Se o cara estiver dentro dessas pessoas aqui, ó, o cara está dentro desses 12 milhões de pessoas que não permitem o rastreamento. Ele executou 5 eventos, você vai conseguir ver um dos 5. Por isso que você tem que colocar numa lista de prioridade os seus eventos. Porque você tem que falar para o Facebook, Facebook, eu tenho esses 8 eventos aqui que eu quero usar. Cara, eu preciso saber pelo menos um do cara que está dentro desses 12 milhões de pessoas aqui, ó. Então, você vai lá e fala para o Facebook qual que é o mais importante. Porque se o cara executar mais de um evento dentro do seu domínio, aquele que está no topo da lista de prioridade você vai conseguir ver, vai aparecer na tua campanha de conversão. Então, por exemplo, as minhas vendas acontecem 100% dentro do WhatsApp. Os meus produtos, professor de vendas, método Avalanche de lançamento e a comunidade, a minha mentoria, a gente vende 100% dentro do WhatsApp. Então, para mim, não é importante rastrear o evento de compra. Não é importante rastrear o evento de compra. Porque, para mim, o evento de compra, o meu vendedor acompanha na unha, o meu vendedor me dá relatório. Quantos leads chegaram, quantos compraram, eu consigo saber a taxa de conversão semanalmente, porque as meninas me dão relatório. Ponto final. Agora, para mim, o evento mais importante é o evento de cadastro, que é o evento que eu uso para tirar o cara do meu site e levar o cara para o WhatsApp das vendedoras, da Bruna e da Carol. Sacou? Então, para mim, na minha lista de prioridade, o evento de cadastro é o primeiro. Agora, se você faz venda direto no seu site, aí o seu evento de compra é o mais importante, que é o que você precisa saber, se o cara comprou ou não comprou. Show? Tá claro? Bom, dito isso, entendeu a parte da teoria, entendeu a mudança, entendeu o que aconteceu. Agora eu vou te gravar mais 1 ou 2 aulas aí para te mostrar como fazer essas 3 regrinhas aqui, ó. Como verificar o seu domínio, como fazer as conexões necessárias após verificar o seu domínio e como ordenar os seus eventos na lista de prioridade. E aí você vai estar apto para fazer os seus anúncios, mesmo com a porra da mudança do iOS, acabando com a nossa raça, acabando com a nossa vida. Show de bola? Então até a próxima aula.